Eu vi um monte de rosas, todas com o caule bem firme, bem fechadas da última vez, e era lindo como todas essas rosas, e era um buquê de rosas, todas prontas para o todas brancas, lindas rosas brancas, e elas tinham essa renda linda, tipo uma renda que estava enrolada nelas. Sabe como algumas pessoas você pode pegar um papel de seda na floricultura e enrolar em papel de seda ou o que for, e fica uma coisa bem bonita, tipo para a rainha do baile, ou e eles enrolam o papel de seda verde ou o que for e apresentam para a pessoa. Isso estava enrolado em renda e era tudo uma renda linda. E todas essas flores estavam todas tão bem, elas não estavam abertas, eram rosas frescas e eram brancas e pareciam tanto com neve como neve, brancas como a neve. Eram rosas tão lindas e fechadas. E então eu vi a chupar de novo. E o Senhor me mostrou aquela chupar com todo o ouropel e todas as luzes lindas e as coisas lindas sobre essa chupar e todos os entalhes desta madeira de oliveira. E a madeira de oliveira estava toda entalhada nesta chupa para a ceia das bodas. Era simbólico a cerimônia. E o Senhor está nos mostrando que Ele está se preparando. Neste último vídeo de oração, é simbólico, Ele está tentando. Eu não sei se todos nós vamos ficar debaixo da chupa, pessoal. Não é isso que. Eu realmente não acredito que seja isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo: eu estou vindo, estou me preparando para a noiva, estou me preparando para a minha igreja, estou me preparando para a minha eclésia. É hora da minha igreja acordar. E enquanto eu olhava para as rosas e para os preparativos para esta festa, o que eu lhes disse sobre as mesas e toda a cerimônia, eu realmente acredito que Deus vai nos celebrar quando voltarmos para casa. Mas enquanto eu olhava para toda a atenção aos detalhes de como tudo estava polido, aquela madeira era tão, o verniz naquela madeira era tão lindo. Todas as folhas lindas e todas as lindas extensões e todas as coisas que estavam naquela chupa eram tão perfeitas e projetadas para uma celebração. E eu, enquanto olhava para aquilo, você pode se perder em tudo aquilo. Mas então o Senhor nos permitiu, enquanto continuávamos a orar, eu acredito que o Senhor me mostrou a tribulação. E eu vi buracos na estátua da liberdade. Eu vi um enorme, parecia aço que tinha sido puxado para trás. E buracos na lateral da estátua da liberdade com fumaça e parecia que ela estava que ela estava queimando. Mas não se pode queimar metal. Então, no que quer que fosse, por alguma razão, de dentro da estátua da liberdade, saía fumaça. Não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, de maneira gradual. Então, o que quer que estivesse queimando por dentro, porque a fumaça subia e havia como que fuligem e manchas escuras por toda a lateral desta estátua. E eu podia ver a base dela, os pés dela e tudo. Estava escuro e tinha partes pretas, mas havia buracos por toda a lateral. E enquanto eu olhava, consegui ter uma visão de longe, do oceano para dentro, e pude ver toda Nova York queimando. Parecia algo saído de um filme ruim de novo, mas havia prédios, prédios pequenos, mas havia fumaça e parecia, sabe, como quando você ateia fogo em um monte de pneus. Esse era o tipo de fumaça que saía de Nova York. Havia tanto fogo e tanta fumaça e eu estava olhando para aquilo. E eu realmente acredito que, enquanto olhava pela América, os tumultos e a pilhagem desta nação, eu realmente acredito que estava olhando para a tribulação. Até mesmo olhando para a Europa. Eu vi o Vaticano e o Vaticano estava em chamas. Eu podia ver, a Europa estava em chamas. Roma, tudo, sabe? Estou falando que estava tudo em chamas.
E se você voltar ao que eu disse a todos vocês, no momento em que o arrebatamento acontece, quando a igreja e a cobertura são retiradas, aquela cobertura de oração é retirada. Quando a igreja é removida, há uma paz que nós experimentamos todos os dias de nossas vidas. Nós acordamos e você tem uma sensação de paz e nem percebe. Há uma sensação de cobertura de oração da igreja, que nós trazemos o sal e a luz desta terra. E enquanto estamos aqui nesta terra, intercedendo pelas nações, é por isso que temos este canal. 2.500 de vocês estão assistindo agora. Somos guerreiros de oração. Estamos com fome, estamos com sede, e somos nós que trazemos essa luz na escuridão. E eu realmente acredito que quando a igreja é removida, pelo que eu experimentei, quando me foi permitido ir para a tribulação com o Senhor, aquela cobertura de oração é removida. E há cristãos que são deixados aqui que são mornos, como estou lhes dizendo. Há cristãos mornos e as pessoas dizem: Ah, Brandon, eu não acredito nisso. Não, não, estou lhe dizendo. A Bíblia diz que havia 10 virgens. 5 tinham suas lâmpadas cheias de óleo e 5 não. Todas elas sabiam que o noivo estava vindo, mas 5 estavam esperando, tinham suas lâmpadas cheias e estavam prontas, e 5 não. Todas faziam parte da comitiva. Todas fazem parte da noiva. Todas elas estavam esperando por ele. Mas 5 tinham uma expectativa fervorosa por ele e estavam prontas e preparadas espiritualmente para ele, e as outras não. E eu acredito que isso é uma representação da igreja. Haverá pessoas que serão deixadas para trás porque não têm suas lâmpadas cheias de óleo. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a parábola das virgens está falando sobre o que está para acontecer. Eu acredito que é para ser quente ou frio. Sabe, a Bíblia diz que ele preferiria que fôssemos quentes ou frios, mas se formos mornos, ele nos vomitará de sua boca. Mas ele está procurando por aqueles agora que são quentes por ele. Ele está procurando por aqueles agora que estão em chamas, que estão totalmente entregues. Mas a maioria de vocês, há uma boa porcentagem de vocês que gosta de viver em cima do muro. Você gosta de viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Você pode, sabe, sair com várias pessoas, ter um pouco de sexo no fim de semana, festejar e fazer todas essas things, beber e fazer tudo isso. E você não é casado. Você está traindo sua esposa, você está traindo seu marido, você tem um casamento aberto, você tem todas essas coisas acontecendo. E você acha que está tudo bem com o Senhor. Mas você está tão enganado, você está tão enganado. Ou ele preferiria que você fosse quente ou frio, mas você é morno. Alguns de vocês, vocês não são, vocês mal têm algum tipo de calor. Vocês são tão frios que eles até, você pode congelar um pouco, só um pouquinho. Sabe o que estou dizendo? Não estou tentando ser engraçado. Estou tentando dizer que há um tempo no que está para acontecer, que é um grande abalo. A igreja não está pronta. E eu continuo repassando isso várias e várias vezes porque a responsabilidade é minha. É minha para avisar vocês, para avisar você. Se eu estivesse nessa posição e não ouvisse isso o tempo todo do Espírito Santo ecoando dentro de mim, eu gostaria que alguém me dissesse, mesmo que eu não estivesse sintonizado. Então, quando eu vi os incêndios queimando por toda Roma, por todo lugar, por toda Itália, por toda parte, estava tudo em chamas. França. Estou lhes dizendo, quando eu assisti à tribulação, quando estava com o Senhor, no momento em que o arrebatamento aconteceu, tudo estava em chamas. As pessoas estavam se rebelando, saqueando e agindo como tolas em questão de segundos, porque aquela cobertura havia desaparecido. Aquela cobertura havia desaparecido. E pela primeira vez na vida, eles acordaram e não sentiram aquela paz. Eles não tinham
aquela sensação de paz e alegria que sempre tiveram e nem percebiam que a tinham, até o pecador mais miserável do mundo inteiro. Até a pessoa mais má, que provavelmente é um assassino, um estuprador ou o que for, que fez coisas realmente horríveis, ainda a sente e nem percebe. Mas você, como cristão, sente ainda mais, porque ele habita dentro de você. Mas quando o mundo acorda para a realidade de que a tribulação começou, há um vazio imenso e as pessoas queimam coisas e agem como loucas em questão de segundos. É como se um interruptor de luz fosse acionado e elas percebessem que algo está muito diferente. Então, eu tento dizer tudo isso a vocês por causa do que eu vi nas visões sobre nosso tempo de oração, há 2 dias. Não ontem à noite, mas na noite anterior. Isso ecoou dentro de mim. Para orar por aqueles que estão cegos. Pelos que têm as vendas, pois a Bíblia diz que Satanás cegou os olhos dos incrédulos. De acordo com Efésios 1:18, que nós oramos para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Oramos para que seus olhos sejam iluminados. Se você tem entes queridos não salvos, eu acredito com todo o meu coração que se você está intercedendo por seus seus filhos, filhas, maridos, esposas não salvos, seja pelo que for que você esteja acreditando, suas avós, seus avós, suas tias, seus tios, eu acredito que as orações dos justos podem muito. As orações dos justos podem muito. E eu acredito que um crente que crê, eu acredito que nós vamos ver nossos entes queridos não salvos chegarem ao conhecimento salvador de Jesus Cristo antes que ele venha. Um abalo. Mas você só vai ter que ser, eu realmente acredito, por causa de quão misericordioso Deus é e como ele continua dizendo: eu não quero que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele diz que esta é a primeira vez na história, em toda a história, que sou eu quem faz a escolha de encerrar o tempo. Você, como ser humano, passa por toda a sua vida e eu lhe dou a oportunidade de, ou está determinado ao homem morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Está determinado a todos nós morrer uma vez, mas é nossa escolha se aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas esta é a primeira vez na história que Deus diz: está feito, está na hora, o tempo acabou. O tempo acabou. Não há mais filho. Vá buscá-los. Então é a primeira vez que ele fez a escolha. Acabou, o tempo esgotou. Mas todo mundo tem um momento na vida. Geralmente você pode ter 80 anos ou o que for. Alguns de nós, sabe, é na média ou o que for, 60, 70 anos, o que for. Mas pelo menos você teve tempo em sua vida, você teve uma escolha. Seja por ver um anúncio de uma igreja na TV e sentir aquele chamado. Diz que ninguém vem ao Pai a não ser que seja atraído por ele. Mas eu garanto a vocês, por causa da Escritura, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Na verdade, ele não fez o inferno para os humanos, ele fez o inferno para o diabo. Você vai para lá porque escolhe. Mas desta vez, quando isso acontecer e esta dispensação da graça chegar ao fim, esse é o período em que Deus diz: está consumado. Mas ele é tão misericordioso, ele continua dando tempo. Ele continua dizendo: Brandon, clame, clame de novo, dê a eles outra oportunidade. Dê a eles outra oportunidade de aceitar meu filho. Diga a eles hoje que eu os amo. Diga a eles hoje que precisam se arrepender e mudar. Sabe, eu acredito que cada pessoa que Jesus curou na Bíblia não era um crente. Eles não eram crentes nascidos de novo, eram pecadores. Ele veio para salvar o que estava perdido. Mas sua graça foi suficiente para que, mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo morresse por nós. Acredito que é exatamente isso que diz.
Mas eu quero dizer isto. Ele morreu por cada um de vocês, mesmo sabendo que eram pecadores. Ele amou vocês, mas ele curou aqueles que eram todos eles, a mulher com o fluxo de sangue, olhe para eles. Eles não eram todos cristãos, eles não eram salvos. Mas sempre que ele impunha as mãos sobre eles e eles eram curados, ele dizia: "Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Ele exigia que eles mudassem. Mesmo depois que ele impôs as mãos sobre eles, ou os tocou, ou o que for, ele concedeu graça, ele foi misericordioso. Ele disse: "Vai e não peques mais." Ele não disse: "Continue fazendo o que você está fazendo, viva do jeito que quiser, minha graça é suficiente para você, apenas continue e faça como quiser. Eu vou te curar e é apenas pela minha misericórdia, mas você pode viver do jeito que quiser." Não, não foi isso que ele disse. Ele disse a cada um deles que eles tinham que se arrepender. Até João Batista: "Arrependam-se, convertam-se, convertam-se." Vocês precisam conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. É o que a palavra diz. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Eu digo a vocês: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. É o que o Senhor nos diz em sua palavra. Mas eu quero dizer isto a vocês: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar e se afastar de seus maus caminhos. O tempo de vocês está acabando. Vocês não entendem que está ordenado, como eu disse, ao homem morrer uma só vez, mas a ninguém é prometido o amanhã. Os mesmos sapatos que você calçou hoje para ir trabalhar, ou ao Walmart, ou onde for, pode ser que o agente funerário os tire de você. Você pode sofrer um acidente de carro trágico a caminho de casa. Pode acontecer algo terrível. Você simplesmente nunca sabe. Mas eu quero que você tenha certeza dentro do seu coração que, se você morresse hoje, onde passaria a eternidade? Onde você passaria a eternidade? Se você morresse esta noite dormindo, onde passaria a eternidade? Você pode ter 80 anos e não consegue dormir agora e está assistindo a isso, e pode ser que estas sejam suas últimas horas nesta terra, mas você não o conhece. Isso deveria te matar de medo. Você entende que estar tão perto de passar a eternidade no inferno, se você não conhece Jesus Cristo, é o maior erro que você jamais cometerá? Você precisa saber, meu amigo. Mas não só isso, ele precisa conhecer você. Há muitas pessoas que afirmam que o conhecem. As 5 virgens tolas pensaram que conheciam o noivo. Ah, olhem, ele está vindo. Podemos pegar um pouco do seu azeite? Elas não estavam preparadas. Elas pensaram que poderiam se aproveitar da experiência de outra pessoa. Elas pensaram que poderiam experimentar a glória da experiência de outra pessoa e pegar emprestado o azeite delas, mas não é a experiência de outra pessoa que vai te levar até lá. Não é a experiência da sua mãe, não é a experiência do seu pai, não é a experiência da sua avó. Não é o azeite deles, não é o Espírito Santo dentro deles que vai te levar até lá. Bem, sabe, minha avó o conhece. Bem, sabe, minha mãe e meu pai conheciam. Sabe, meu irmão conhece, minha irmã, mas eu não. Você não pode depender da experiência deles para chegar ao céu. Bem, eles oram por mim. Você o conhece? Você o conhece? Eu sinto uma urgência tão grande em dizer a vocês esta noite: vocês precisam conhecê-lo. Se você nunca experimentou Jesus Cristo e o confessou como seu Senhor, esta noite é a sua noite. Eu quero que você, agora mesmo, leve Jesus a sério. Ele está à sua porta e está batendo no seu coração. Tudo o que disse sobre a tribulação e a ceia das bodas, quero que escolham hoje.
De qualquer forma, você está escolhendo. Se não escolher, ainda assim está escolhendo. Mas eu quero que você tome a decisão certa. Faça a escolha certa, tome a decisão certa e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E se você está aqui esta noite e você nunca aceitou o Senhor, ou você o conhecia e está vivendo em pecado, você se desviou, não está vivendo direito e está assistindo a isso agora, eu quero que você faça uma escolha. Eu quero que você diga na seção de comentários agora mesmo: eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu preciso de Jesus e quero ser salvo. Estou pedindo ao Senhor que me perdoe esta noite. Eu preciso de ajuda. Eu tenho estado viciado em drogas, estou viciado em pornografia, estou viciado nessas coisas. Você tem todas essas coisas pelas quais está passando, mas esta noite é a sua noite e você quer ser livre, você quer ajuda. Nós vamos orar por isso também. Você pode estar viciado em drogas, você pode estar viciado em pílulas ou medicamentos prescritos, mas está aqui hoje dizendo: preciso de ajuda. Por favor, ore por mim. Apenas diga na seção de comentários: eu preciso de oração esta noite. Eu quero que alguém ore por mim. Eu tenho estado viciado em drogas. Eu tenho estado viciado em sexo. Eu tenho estado viciado em pornografia. Eu tenho estado viciado em álcool. Eu só preciso que alguém ore por mim esta noite. Existem duas categorias. Mas esta noite é a sua noite. E você está aqui e só precisa de oração ou precisa ser salvo. Digite 2 se você quer ser salvo. Digite 1 se você quer oração apenas para as drogas. Mas eu quero fazer uma oração por todos vocês esta noite. Ou juntar tudo em uma só. Mas estou lhes dizendo, se vocês estão aqui, não é por acaso. São quase 11 horas da noite. Eu falei por mais de uma hora, mas eu sei no meu coração que Deus disse: eu quero que você entre lá esta noite e ore com o meu povo e fale com eles. Dê a eles uma oportunidade. Diga a eles que estou chegando. E eu disse: eu farei, Senhor. Já é tarde. Quem estaria aqui tão tarde? Temos 4.600 pessoas agora. Estou dizendo, pode ser que esta seja sua oportunidade, talvez a única de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Ou você pode estar tão viciado em drogas que pode ter uma overdose esta noite. Quem sabe? Mas estou lhes dizendo, não é uma coincidência que você esteja aqui e eu só quero orar com você. Se isso está tocando você agora e sente esse chamado no coração, quero que seja ousado e conte a todos. Não estamos aqui para condenar ou atacar você, nem para rotular. Estamos aqui porque amamos você e queremos orar por você. Mas eu quero que você seja ousado em sua decisão. Vou te dar alguns segundos aqui e então vou orar por você. Mas esta noite é a sua noite de romper. Esta noite é a sua noite de aceitar Jesus Cristo. Esta noite é a sua noite de ser livre. Esta noite é a sua noite. Diga, eu quero ser livre. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser viciado nesses comprimidos. Eu não quero mais ser viciado em pornografia. Eu não quero mais ser viciado em álcool. Eu não quero mais fumar maconha. Estou com um problema sério com a maconha desde que a legalizaram. Passando toda a minha vida sempre chapado. Mas você está apenas tentando enterrar a dor interior. Algo mais profundo dentro de você está doendo tanto. Mas Jesus veio para te libertar esta noite. Normalmente é isso que as drogas ou o álcool tentam fazer, você está apenas tentando enterrar a dor, vícios sexuais, todo tipo de coisa. Mas nós queremos fazer uma oração por você agora mesmo. Eu quero que você faça esta oração comigo e a faça de todo o seu coração. A Bíblia diz: com o coração a confissão é feita para a salvação. E eu creio que esta noite, ao confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Então, eu quero fazer esta oração e depois continuaremos por mais um pouco. Então, encerraremos. Diga: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus.
Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Jesus, eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Eu te peço que me perdoes por todas as coisas que fiz de errado. Jesus, a partir de hoje, eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para todo o pecado que tenho cometido. E eu te peço que me ajudes. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me afasto dos meus maus caminhos. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de ti. E a única maneira de superar isso é pela tua graça e pela tua misericórdia. Jesus, eu te peço que me perdoes por tudo o que tenho feito. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te servirei por todo o resto da minha vida e a partir de hoje. Eu sou totalmente teu. Obrigado, Senhor, porque hoje sou salvo. Obrigado, Senhor, porque hoje sou livre, em nome de Jesus. Agora vou orar pelas pessoas que têm problemas de vício. Essa foi a chamada ao altar para a salvação. Tem alguém que precisa se libertar de vícios? Ok. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu entro em acordo contigo agora por cada pessoa que tem lidado com a pornografia. Você está lidando com pornografia, você olha coisas ruins o tempo todo, mas você simplesmente não sabe como se libertar disso. Mas Jesus disse: "Eu vim", e ele disse em sua palavra que não há ninguém que ele rejeitaria. Ninguém. Que todos podem vir ao conhecimento salvador de Jesus Cristo e chegar ao arrependimento. E esta noite, todos esses vícios, todas essas coisas, de álcool, a pornografia, a cigarros, ou o que quer que você esteja superando, está tudo debaixo do sangue. E agora mesmo nos arrependemos disso. Primeiro você tem que se arrepender. E então vamos atacar isso no espírito. Eu vou dizer: Satanás, você tem que soltá-los. Mas, Pai, eles se arrependem disso. E ao nos arrependermos, nós nos afastamos disso. E não vamos mais tocar nisso. Mas, Espírito Santo, nós te pedimos para se tornar tão real para nós. E que este fardo, tu disseste que eras o que remove o fardo. A unção é o poder que remove o fardo e quebra o jugo. E a partir de hoje, de vícios em pílulas a álcool, de pornografia a todas essas coisas, nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Solte essas pessoas. Solte-os agora em nome de Jesus. E nós ordenamos que todo demônio imundo de fortaleza de vício seja quebrado da vida deles em nome de Jesus. E a tua palavra diz que aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E nós os declaramos livres em nome de Jesus. E dizemos que, Pai, nós entramos na palavra, e a Bíblia diz que conheceremos a verdade, e a verdade da palavra de Deus nos libertará e nos tornará livres. E eu te agradeço porque esta noite é uma nova noite. Pai, nós nos dedicamos a Ti, que o Espírito Santo, Tu lidarás com isso, Tu simplesmente queimarás isso para fora de nossas vidas. Toda a parte de cura do cérebro deles, da química, dos hormônios, de olhar para essas coisas, do vício à química e aos desequilíbrios hormonais em nossos corpos. Eu te agradeço, Senhor, que eles estão curados, íntegros e bem em nome de Jesus. Libertos de opioides, de fentanil, a álcool. Agradecemos-te, Senhor, que esse demônio imundo do inferno os solte agora mesmo em nome de Jesus e os deixe ir em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo os cobre. E nós expulsamos esse demônio deles e dizemos: deixe-os ir em nome de Jesus. Eles não estarão mais subjugados por esse espírito demoníaco. Obrigado, Pai, por estar secando isso. Você está secando isso pelo poder do Espírito Santo. Chamamos isso de ressecado em nome de Jesus. Por cima dos portões dos seus olhos. Padre,
Só de olhar para essas pessoas fazendo essas coisas no computador já daria náuseas neles. Isso os deixaria enjoados com náuseas. Eles dizem, não posso, é repugnante. Isso te causa repulsa, Senhor. Isso lhes causa repulsa. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque os olhos deles, Pai, ao menos sonhariam com isso. Eles diziam, Senhor, eu não quero mais isso. Que você os visitasse em seus sonhos. Você os visitaria em seus sonhos e diria que tudo aquilo que é demoníaco, de íncubos a súcubos, é o que estou ouvindo, está livre deles em nome de Jesus. Seus demônios imundos da pornografia. Deixem essas pessoas irem embora. Homens e mulheres. Estou ouvindo o Senhor dizer homens e mulheres. Não é um problema exclusivo dos homens. É um problema que também afeta as mulheres, disse Lord. Todo tipo de gente vai passar por momentos de perversão esta noite, e você está sendo libertado. Esta noite é o dia em que sua insatisfação com a pornografia termina. Esta noite é o prazo final para o vício em comprimidos e o alcoolismo. Esta noite é a noite em que Jesus Cristo te liberta. Você vai acreditar e vai receber. Agora, encontre passagens bíblicas relevantes. E toda vez que você se sente viciado em fazer coisas assim, seja beber álcool ou qualquer outra coisa, você sente a vontade de fazer essas coisas. Encontre passagens bíblicas relevantes, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por teres vindo libertar os cativos. Você procura passagens bíblicas e as lê toda vez que sente vontade de tomar um comprimido. Leia uma passagem das Escrituras. Leia essa passagem das Escrituras repetidas vezes até que ela diga: a Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitem-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá. Submeta-se, portanto, a Deus. Assim nos submetemos ao entrarmos na palavra. Nós nos submetemos fazendo o que a palavra manda. Nós lemos esta palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Submeta-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá. Satanás, eu não farei mais isso. Eu não pertenço a você. Eu me considero livre de remédio. Eu me considero livre do álcool. Eu me submeto a ti, Senhor, e tu me libertarás. Ele disse, vocês conhecerão a verdade, e a verdade me libertará. A verdade da palavra de Deus. Então você pesquisa no Google e encontra versículos bíblicos no aplicativo da Bíblia. E você diz, há ali, digamos, versículos bíblicos sobre vício, versículos sobre alcoolismo, versículos sobre pornografia, ou o que for. E no aplicativo da Bíblia, geralmente é o Life.Church, que tem um muito bom. Chama-se aplicativo da Bíblia ou algo assim. E você entra lá, digita isso e aparecem todas as escrituras. Encontre-os. Torne-os reais para você. Quando você se torna sincero com Deus, Deus se torna real para você. Deixe Deus ganhar vida dentro de você, permitindo que esta palavra de Deus penetre em você. Isso vai te transformar de dentro para fora. A palavra de Deus vai te transformar de dentro para fora. Você não pode lutar contra o diabo de mãos vazias. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Como diz meu amigo Billy, deixe seu tolo lutar por você. Deixe que seu tolo lute por você. Então dedique-se completamente à palavra de Deus esta noite. Guarde essa palavra dentro de você. E isso é tudo. Eu não ligo. Não se trata de um programa de 5 etapas qualquer. Sabe, você frequenta o AA. Estou sóbrio há 24 horas. E isso ajudou muita gente. Mas eu digo a vocês, a verdade por trás disso é que por mais que o AA tenha ajudado as pessoas, a palavra de Deus ajuda mais do que qualquer outra coisa. Está vivo. Encontre as escrituras e apoie-se nelas. Anote, memorize e guarde no coração. E se você cair e olhar para algo ruim, se seus dedos simplesmente ficarem instáveis e digitarem alguma coisa, arrependa-se imediatamente e feche a porta. Feche a porta. Pai, eu me arrependo e fecho a porta. Senhor, eu não quero continuar por esse caminho. Eu me arrependo e fecho a porta. Quando você vai lá e sente vontade de fumar um comprimido ou algo do tipo, como você faz isso? Eu não sei. Injetando algo no braço.
Meu Deus, eu não quero mais isso. Agradeço por você estar tirando isso da minha vida. Estou livre disso. Toda vez que eu dou uma tragada no cigarro, você sai por aí fumando maconha ou fazendo qualquer outra coisa e fica tragando aquele tabaco, sua maconha, crack ou o que for. Pai, eu te agradeço, Senhor, por teres vindo libertar os cativos. A fé chama à existência as coisas que não existem. Estou livre do tabaco. A fé chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. E eu estou livre da pornografia. Eu estou livre. Estou livre do álcool. Estou livre dos comprimidos. Você tem que dizer essas coisas. Sua montanha precisa ouvir sua voz. Então você tem que dizer isso com a sua boca e acreditar nisso. A fé chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. É só isso? É isso. Romanos 4,17. Eu sabia que estava em Romanos. Eu simplesmente não me lembrava do endereço. O endereço sempre me confunde um pouco. É 417, Romanos 417. Esse é o endereço. Então, há uma grande quantidade de endereços de ruas ali. É um bocado avassalador para um descrente, um novo crente. É por isso que se começa com algo pequeno. Leiam Provérbios e Salmos. E continuem a ler isso vezes e vezes e vezes sem conta e a ler isso. E podem ir e começar a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso vai mudar-vos de dentro para fora. 68 pessoas entregaram o seu coração a Jesus Cristo esta noite. Tudo para a glória de Deus. Cada um de vocês estava tão entusiasmado por ter aceitado o Senhor esta noite. Todos os 68 de vocês. Agora, se estão aqui e acabaram de receber Jesus, se acabaram de fazer de Jesus Cristo o vosso Senhor e Salvador pessoal, bem-vindos à família. Bem-vindos à família. Agora, eu encontraria uma igreja que acredita na Bíblia para ir. Quero que vão a uma igreja que acredita na Bíblia. Uma não denominacional é onde a Diana e eu, a minha esposa e eu iríamos. Vão a uma igreja não denominacional e integrem-se lá. Digam ao pastor, acabei de nascer de novo no YouTube e eu queria ser batizado na água. Sejam batizados na água lá. Integre-se. Vão às quartas-feiras, vão aos domingos, vão ao grupo de oração, o que for preciso para se manterem com a vossa chama acesa. Não voltem ao que tinham antes. Tem de permanecer na palavra e tem de estar perto de crentes. Não abandonem a vossa congregação com os irmãos. Isso significa não deixem de ir à igreja. Tem de ir à igreja e integrem-se. Integre-se. Sejam batizados na água. Então, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, oramos pela Coreia do Sul, pela Austrália. Pai, agradecemos-te, Senhor, que cada nação que está aqui representada esta noite, além da América, nós clamamos por Espírito Santo e fogo sobre as suas nações. Clamamos por avivamento na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, Pai, há tantos que estão a passar por tanto comunismo agora, mas eu sei que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo como um testemunho para ti, e então o fim virá. E agradeço-te, Senhor, pelas portas abertas de oportunidade para pregar este evangelho por todo o mundo. Irão todos eles. Pai, agradeço-te, Senhor, que a igreja gloriosa se levantará. Pai, agradeço-te, Senhor, que isso irá sobrecarregar os governos nessas áreas que tentaram suprimir e oprimir a pregação do evangelho nessas nações. E agradeço-te, Senhor, que a igreja gloriosa se levantará sem mancha nem ruga e que o fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, irá à sua frente e preparará um caminho. E libertará os cativos. Que esta será a maior colheita de almas que este mundo já viu. Que, Pai, que veremos os olhos cegos abrirem-se, os ouvidos surdos abrirem-se. Pai, o coxo saltará, a língua do mudo falará. Pai, agradeço-te, Senhor, que os mortos ressuscitarão. Pai, agradeço-te, Senhor, que este é um tempo como nunca vimos antes. Mas, Senhor, agradeço-te, Senhor, pela transmissão da unção do Espírito Santo sobre o teu povo, que os teus filhos e as tuas filhas, os teus guerreiros, se levantarão em nome de Jesus.
Esta nação irá perante todas as nações, e as nações se espalharão como uma onda de tsunami. E a igreja gloriosa se levantará na América do Sul, África, Ásia, Europa, no Médio Oriente. Pai, agradeço-te, Senhor, por cada nação que está aqui representada, que, Pai, veremos a glória de costa a costa. Canadá, México, Pai, agradecemos-te, Senhor, pois a glória do Senhor nasceu sobre nós. Que nos levantemos e brilhemos, pois a luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre nós. E aplicamos o sangue sobre as nossas nações esta noite. E clamamos por finanças em nome de Jesus, que tenhamos mais do que o suficiente para cumprir a missão. Que não nos falte bem algum. Clamamos que os nossos casamentos sejam íntegros, saudáveis e bons em nome de Jesus, e que os nossos filhos sejam criados num lar piedoso. E, Pai, quando envelhecerem, não se desviarão dele. Clamamos que os nossos filhos estejam em chamas por Jesus. Clamamos que os nossos filhos estejam em chamas e cheios do Espírito Santo, jovens radicais como Davi e Esther. Pai, agradeço-te, Senhor, que a glória do Senhor repousa sobre os nossos filhos. Que Satanás tinha um plano, mas o plano de Deus é maior. E o teu plano destrói o plano do diabo. E aplicamos o sangue sobre os nossos filhos esta noite. Aplicamos o sangue sobre as suas vidas. Aplicamos sobre qualquer missão, sobre as missões demoníacas que são enviadas para tentar matar, roubar e destruir. Eu clamo o sangue de Jesus sobre os nossos filhos esta noite, Pai. Que, Pai, eles estejam em casa e seguros. E se eles são rebeldes e fugiram de casa, ou estão no tráfico, ou onde quer que estejam, Pai, nós os chamamos para casa em nome de Jesus. Anjos do Senhor, vão e busquem os nossos filhos. Tragam-nos para casa. Em nome de Jesus. E agradecemos-te, Senhor, que estás a tocar neles agora mesmo, para que eles liguem. Eles vão ligar. Eles vão ligar, Pai, dizendo: mãe, pai, estou aqui. Avó, avô, quem quer que ainda esteja vivo. Pai, agradecemos-te, Senhor, que eles lhes dirão onde estão. Mesmo à meia-noite, Pai, eles ligarão e dirão: estou aqui, estou ali, onde quer que seja. Estou seguro ou preciso de ajuda. Pai, agradeço-te, Senhor, que os estás a trazer para casa. Eles são como os pródigos. Nós chamamos os pródigos para casa. 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 Não há causa perdida. Nós os chamamos para casa antes do Natal. Nós os chamamos para casa antes do Natal. Nós os chamamos para casa em nome de Jesus. Nós os chamamos para casa. Anjos, vão e ajudem-nos agora mesmo. Obrigado. É como o Billy disse. Ele disse: o mesmo anjo que ajudou Pedro a sair da prisão. Pai, agradeço-te, Senhor, por os estares a ajudar, quem quer que sejam aqueles que ajudaram na Bíblia, quem estava em cativeiro e precisava de ajuda. Envia esses anjos. Envia-os. Envia-os. Os mesmos anjos, porque eles têm experiência. É o que ele sempre diz. Eles têm experiência. Agradecemos-te, Senhor, que temos anjos que têm experiência em fazer o trabalho. E declaramos os nossos filhos salvos. Declaramos os nossos filhos libertos. Que nenhum deles está perdido demais. Que, Pai, estás a agitar os seus corações agora mesmo à meia-noite. Estás a agitar os seus corações agora mesmo em nome de Jesus. Pai, agradeço-te, Senhor. Que, Pai, que o Espírito Santo que nos agitou e nos fez nascer de novo. Pai, agradeço-te, Senhor, que estás a fazer isso nos nossos filhos. Estás a fazer isso na nossa família. Pai, eu clamo por um avivamento em toda esta nação. Clamamos por um avivamento. Oramos pelo nosso presidente. Oramos pelo nosso Supremo Tribunal. Dizemos em nome de Jesus que tomarás o partido certo e farás o que precisa ser feito. Que eles não terão nenhuma influência demoníaca externa a tentar infiltrar-se e causar estragos, a tentar suborná-los, ou o que for. Clamamos por integridade no nosso sistema judicial em nome de Jesus.
e que eles façam o que a Constituição diz para fazer. Agradeço-te, Pai. Nós aplicamos o sangue e levantamos-nos. Levantamos-nos como filhas e filhos e filhos do Deus Altíssimo. Nós nos levantamos, Pai. Agradecemos-te, Senhor, pelas Olimpíadas. Agradecemos-te, Senhor. Clamamos no campo do inimigo, clamamos por confusão. E, Pai, quaisquer planos, quaisquer conspirações, qualquer tipo de atividade terrorista durante a nossa época festiva, durante o dia de ação de graças, durante as nossas viagens nos nossos metros. Pai, que todos eles sejam levados à justiça em nome de Jesus e expondo com a segurança interna e o FBI. Agradeço-te, Senhor, a nossa polícia local e o departamento do xerife. Pai, que eles vejam e saibam, invocamos o sangue sobre os nossos jogos universitários, sobre o basquetebol, sejam quais forem, grandes ajuntamentos. Cobrimos o nosso futebol, basquetebol e todos os desportos. Obrigado, Pai. Churrascos antes dos jogos. Nós te louvamos, Pai, que nos chamaste para o reino para um tempo como este. E nós nos posicionamos como sentinelas na muralha e oramos por esta nação linda e agradecemos-te, Senhor, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor das nossas casas, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. E isso inclui gripe, coronavírus, qualquer coisa. Pai, nós andamos em saúde divina. Agradeço-te, Senhor, que não estamos sujeitos a corona. Não estamos sujeitos à gripe. Não estamos sujeitos a viroses estomacais. Pai, agradeço-te, Senhor, que Jesus Cristo pagou o preço para andarmos em vitória sobre a corona, sobre a gripe sazonal, sobre tudo isso. Ele pagou o preço para andarmos em vitória. Agradecemos-te, Senhor, por seres o nosso Espírito Santo, nossa vacina contra a gripe e a corona. Tu nos proteges, tu cuidas de nós. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre nós esta noite. E agradecemos-te, Pai, pelos teus anjos que cuidam de nós. Agradecemos-te, Senhor. Agradecemos-te, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, pelo teu sangue. Agradecemos-te, Senhor, pela tua graça. Agradecemos-te, Senhor, pela tua mão sobre os casamentos que estão aqui esta noite. Pai, agradeço-te, Senhor, por um reacender do amor nos lares. Pai, onde haveria conflito nos casamentos, Pai, isso causa tanto desconforto no lar. Agradecemos-te, Senhor, que a paz nos casamentos que estão aqui representados. E, Pai, que eles é o céu na terra quando estão em suas casas. Que, Pai, há apenas amor. Há um transbordar de amor na casa. Não há brigas e amargura e conflito. Que o marido não tem medo da esposa e a esposa não tem medo do marido. A paz. A paz nos lares. Pai, agradeço-te, Senhor. Que, Pai, que os maridos honrem as suas esposas e estão a orar porque não querem que as suas orações sejam impedidas. Mas as esposas estão a honrar os seus maridos. E, Pai, agradeço-te, Senhor, que há uma bênção e há um fluir. Há uma bênção e um fluir do Espírito Santo sobre os lares em nome de Jesus. Nós te louvamos e te damos glória pela proteção sobre a comida do presidente Trump esta noite. Agradecemos-te, Senhor, que cada alimento que ele come, não importa o que ele coma, não importa o que ele beba, Pai, nenhuma coisa mortífera se aproximará dele. Sobre a Melânia, sobre o vice-presidente, sobre o juiz do Supremo Tribunal, nenhuma coisa mortífera se aproximará da comida deles. Agradeço-te, Senhor, que cada recompensa, cada conspiração, por uma recompensa por qualquer uma das suas cabeças, Pai, o sangue de Jesus Cristo cobre. E, Pai, agradeço-te, Senhor, que, Pai, que qualquer plano que o inimigo tenha para tentar fazer, o que quer que esteja a tentar fazer, Pai, agradeço-te que o estás a descobrir muito antes de eles o fazerem. Tu descobres e os levas à justiça. Pai, tu és um bom Deus e eu acredito nisso. Que, Pai, que não nos chamaste para fazer isto para falhar. Nós somos os vitoriosos. Nós temos a vitória. Nós temos a vitória.
e a vitória está em Jesus, meu Salvador, para sempre. Agradeço-te, Senhor, pelo desfile de ação de graças da Macy's. Nós clamamos por uma cerca de proteção ao redor do desfile de ação de graças da Macy's. Agradecemos-te, Senhor, que não há caminhões ou reboques a tentar atropelar as pessoas. Não há vítimas em massa de nenhum tipo. A proteção ao redor desse desfile em nome de Jesus nas próximas 3 semanas. Todas as compras da Black Friday estão protegidas em nome de Jesus. Agradecemos-te, Senhor, que a economia está a prosperar. Nós clamamos para que a economia prospere. Que as criptomoedas disparem, o ouro dispare, a prata dispare, o mercado imobiliário dispare. Pai, agradeço-te, Senhor, que o crédito vai melhorar. Tudo vai melhorar, Pai. Estamos a clamar por uma reviravolta, por uma janela, em nome de Jesus, para que a riqueza do pecador seja acumulada para os justos, em nome de Jesus. Que esta onda aconteça antes da época natalícia. Uma grande transferência de riqueza sobrenatural começa agora, em nome de Jesus. Estamos a clamar por isso e chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem, no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém a isso. Concordam? Concordam? Nós cremos que recebemos bênção sobrenatural. E que, Pai, isso começa até com o nosso Supremo Tribunal. Que eles aprovem este orçamento e façam isso. E começa até na Europa, por todo o Canadá. Pai, agradeço-te, Senhor, por um mover radical de Deus até no Canadá. Que estejamos sempre no lugar certo, na hora certa, a fazer exatamente o que nos chamaste para fazer. E nós cremos que recebemos. E as nossas igrejas estão seguras. Enquanto as pessoas vão à igreja amanhã, enquanto vão aos seus cultos de domingo, agradecemos-te, Senhor, por uma proteção sobrenatural. E continua durante a época natalícia e no Rockefeller Center, onde vão acender a árvore. Pai, nós cobrimos isso em nome de Jesus. E nós já oramos sobre esse evento. E que haja um fluir do Espírito Santo e que, Pai, que as forças da lei tenham os olhos abertos, que estejam a olhar e não se distraiam, em nome de Jesus. O mesmo com toda a nossa segurança nos aeroportos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Bem, eu orei em inglês. Eu senti a unção depois disso. O que o Senhor queria era o apelo ao altar esta noite. Por quem quer que estivéssemos a orar, eu acredito que foste salvo. Era isso que o Senhor queria. Havia alguém que ele procurava. Eu sei que ele procurava todos vós, mas ele disse, Brendan, quero que entres lá e faças o que fizemos. E nós fizemos isso e obedecemos. Então, cada um de vós é especial. Mas ele disse, Brendan, entra lá, faz o que fizemos. E eu estou entusiasmado por o termos feito. Então, por mais tarde que seja, é quase meia-noite. Então, que Deus vos abençoe a todos. Se és novo aqui e nunca te inscreveste no meu canal, por favor, ajuda-me. Inscreve-te neste canal. Clica no sino de notificações se nunca o fizeste antes. Comenta algo simpático embaixo. Diz-nos como estamos aí. Se gostas deste canal e é uma bênção para ti, se estás a tirar algo dele, a ser alimentado espiritualmente, a aprender sobre oração, dá-nos um feedback positivo, se puderes. Se não gostas e queres ser desagradável e não gostas, então simplesmente não digas nada. Mas pelo menos nós sabemos se estamos no caminho certo. Para alguns de vós, se disserem, ei, isto está a mudar a minha vida, sentes que Deus te está a elevar no teu tempo de oração, ou o que for, e estás a aprender algo. Sabes, eu aprecio sempre o feedback positivo sobre o que se passa na tua vida. Se estás a sentir a unção, se sentes que Deus está a fazer algo, sabes, é encorajador. O Braden gosta de os ler e ele diz ao papá, ele diz-me, agora eu já não os consigo ler. Distrai-me demasiado. Eu tenho de seguir o que o Espírito Santo me diz para dizer, independentemente de concordares ou não. Mas quero dizer que os e-mails de hoje sobre o assunto de mais cedo, sobre o Paul Bagley, sinto que abordei isso muito bem. Eu fiz tudo com amor. Então que Deus vos abençoe a todos. E agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade do YouTube. Nós terminamos sempre a dizer isto. Ponham um sorriso no rosto e uma canção no coração.
Jesus ama-vos muito e nós amamos-vos. E vemo-nos novamente amanhã na oração de domingo à noite. Que Deus vos abençoe a todos. Adeus.